Pessoal, boa noite a todos. Eu sou Alex Conceição, estou aqui com essa nobre figura, Antônio Carlos Magalhães Júnior, professor de administração da UFBA, presidente da TV Bahia, e eu não poderia deixar de passar a oportunidade. Ele agora vai falar acerca do governo e, em especial, da reforma da Previdência, essa reforma tão esperada, tão falada. E nós vamos agora ouvir o nosso também ex-senador da República. Professor, por gentileza. Boa noite, ouvintes e telespectadores. Olha, o governo tem falhado, né, em relação à questão política, a articulação política não está boa, mas mesmo assim o Congresso tomou para si a responsabilidade de aprovar a reforma da Previdência, que é um anseio de todo o Brasil, porque a situação das contas públicas ia deteriorar muito se não se toma uma providência, porque a dívida estava subindo em patamares astronômicos, chegando a 100% do PIB, se caso não houvesse está perto de 80%, mas chegaria a 100% facilmente. Então, isso iria complicar bastante a situação fiscal do Estado, a situação das contas públicas. Isso inibiria investimentos e deixaria o Brasil numa situação muito complicada. Então, com a aprovação da reforma, nós vamos ter um alívio, não no imediato, mas um alívio de médio e longo prazo, que possibilitará então o retorno. Porque quando o empresário investe, quando ele vê que a médio e longo prazo o cenário passa a ser favorável. É o caso que vai acontecer. Não há nenhum remédio de curto prazo. A economia não vai de uma hora para outra deslanchar. Tudo vai ficar claro. Não, mas vai favorecer o retorno do investimento do empresário, não só nacional como internacional, como também nós vamos ter digamos, um cenário econômico mais visível, mais previsível, mais claro e mais favorável. Portanto, a economia no médio prazo retornará aos patamares que ela sempre teve, digamos, um crescimento maior e possibilitando, com a volta do investimento, o retorno do emprego, que é o grande problema. No Brasil, os índices de emprego são alarmantes, mas dentro de um cenário mais favorável, a médio prazo, esses empregos voltarão, não na sua totalidade, porque inclusive nós temos que entender que está havendo você tem uma mecanização, você tem o trabalho também ser substituído por um esquema de robotização, então, com isso, você tem, os empregos não retornarão de forma plena, mas haverá um aumento do emprego, sem dúvida. Então, vai haver um alívio para a economia brasileira. Eu não tenho dúvida nenhuma que a reforma da Previdência é o ponto de partida, não é a solução de todos os problemas, mas é o início da solução dos problemas. Quer dizer, a reforma da Previdência não resolve todos os problemas, mas sem ela nada seria resolvido. Certo. Então, eu acredito que nós vamos ter um cenário positivo pela frente. E o governo Bolsonaro, esse governo tão falado, tão polêmico, você acha que o governo está no caminho certo? Não, o governo Bolsonaro está acertando na pauta econômica, mas está errando muito na pauta política e na pauta dos costumes. Quer dizer, na pauta econômica está acertando. Sem dúvida nenhuma, a reforma da Previdência é um ponto de partida, depois vem a reforma tributária, vem os ajustes microeconômicos que vão favorecer o empresariado a investir. Mas a pauta econômica coincide com a pauta do Congresso, ou seja, por isso vai ser mais fácil aprovar. Agora, a relação política do governo com o Congresso não é boa, precisa melhorar. E a pauta dos costumes também é muito discutível. Isso aí vai estar gerando muita polêmica em relação às atitudes que o governo vem tomando em relação à pauta dos costumes. Mas, de qualquer maneira, a pauta econômica é o grande problema que nós tínhamos, a economia travada por muitos anos. Então, se a gente aliviar a pauta econômica, se a gente conseguir aprovar as questões econômicas, nós vamos melhorar muito a economia brasileira e, de qualquer maneira, vai gerar um alívio importante. Mas o governo Bolsonaro precisa
ficar atento mais à relação política. Não se governa sem fazer política. Pronto. Agora, vamos falar agora da TV Bahia, né? Essa TV líder de audiência em todo o estado. Projetos novos para a TV Bahia. O senhor pode falar alguma coisa acerca disso? Nós vamos buscar, inclusive, aumentar a programação local, que é, ou seja, o anseio de todo, de todo telespectador é ver a sua região. Então, a Rede Globo está flexibilizando mais a programação para que nós possamos ter mais programação local. E a Rede Globo também deverá fazer algumas modificações na sua grade de programação para atender mais ao telespectador. Então nós devemos ter novidades esse segundo semestre em relação à programação da TV Bahia. Então nós vamos trabalhando para isso, para que nós possamos atender melhor o telespectador. Tá bom. Quero aproveitar também para parabenizar o seu filho ACM Neto, né? Porque eu, como sou taxista, logo no início do governo dele, da prefeitura, eu acompanhei todo o recapeamento asfalto dessa cidade, porque eu rodo à noite, fui testemunha, e a população está muito feliz com o seu governo, não é? A cidade está limpa, está arrumada, se preparou para receber o turista. Eu quero aproveitar, já que o senhor é o pai, quero lhe parabenizar por essa educação política. Não, o ACM Neto é um político nato e é um grande gestor. Então ele consegue juntar a política com a gestão, que é uma coisa importantíssima no homem público. É como meu pai, ACM, conseguia juntar a política à gestão. E ele no mesmo caminho. Então é importantíssimo atender os anseios da população e ao mesmo tempo fazer politicamente um trabalho politicamente correto. Então eu tenho dúvida de que a ACM Neto tem um futuro brilhante pela frente, e ele vai enfrentar os desafios que vierem no futuro, e ele vai, eu não tenho dúvida que ele vai prestar um grande serviço à Bahia da mesma forma que o avô dele prestou. Eu percebi que ele governou a cidade com administração profissional, uma administração econômica, claro. E isso deu um resultado fantástico. Claro, a gestão tem que pensar no lado econômico. A gestão não pode, tem que pensar, ao mesmo tempo que pensa na população, tem que pensar no lado econômico. Não, você tem que fazer, a economia é o quê? Gastar bem, é gastar da melhor forma para atingir os objetivos da gestão. Então, a economia é gastar bem, é saber gastar. Então isso aí ele realmente tem sido muito feliz, gastando de forma correta, gastando da melhor forma possível. Gastar o dinheiro para produzir melhor para a população. Tudo bem, não poderia deixar essa pergunta passar. ACM Neto, futuro governador da Bahia? Olha, é um caminho natural ele ser candidato. Agora, a política é dinâmica, nós temos ainda 3 anos pela frente, mas o caminho natural dele é um dia ser governador da Bahia. Pronto, na minha opinião, ele é o grande nome hoje da política na Bahia, e a gente até achou que ele iria candidato, mas ele preferiu, mais 4 anos, né, de dedicação à cidade. Completar a gestão dele, com muitas realizações que ele tem ainda para entregar. Então ele preferiu completar a gestão dele e fazer um trabalho de médio prazo para poder se candidatar, já cumprindo os seus compromissos com a população que ele assumiu lá atrás. Então foi uma atitude, eu acho, correta. Ele pensou na população, pensou na população de Salvador, completando o trabalho dele e aí se apresentando então mais aí na frente como um candidato, digamos, com bom desempenho de gestão, bom desempenho político. Então ele fez isso, acho que ele fez da forma mais correta. Conclui o mandato dele, entrega o que ele prometeu e aí se candidata. Exatamente. Professor, é uma honra muito grande conhecê-lo aqui nesse happy hour. Eu também sou, fico muito feliz em estar aqui conversando com você e estando nesse canal que você dispõe. E eu fico muito satisfeito em ter essa oportunidade de estar conversando com a população que você alcança. Então, para mim é muito importante ter esse diálogo com você e com o seu público. Tá bom. Como eu pertenço à classe dos taxistas, porque, para finalizar, sou taxista em Salvador,
os taxistas baianos amavam o seu pai, né, o senador, e havia uma relação mútua de amor e de carinho. Eu conheço isso bem. Eu queria que o senhor falasse algo para os taxistas que estão em uma situação hoje muito difícil, com a questão do Uber. Olha, a gente entende que o Uber é um concorrente que traz uma série de ele tem vantagens que o taxista não pode ter, mas, de qualquer maneira, uma coisa eu posso afirmar: o prefeito está vigilante para que os taxistas não tenham um prejuízo grande com a entrada do Uber. Não vai se poder impedir o Uber, mas o taxista não será prejudicado. O prefeito tem feito o máximo, inclusive nessa legislação que está se votando na Câmara. O prefeito tem sido muito defensor dos taxistas e vai continuar sendo, porque é uma coisa hereditária, vem do avô e ele herdou isso, e ele é um defensor dos taxistas e vai fazer o máximo para que essa legislação que vem aí não prejudique os taxistas mais do que... Porque a entrada do Uber é inevitável, mas que isso não venha a ser um prejuízo grande para os taxistas. Tá bom. Professor, uma honra. As suas considerações finais para a gente finalizar aqui essa entrevista. Eu queria dar um abraço a todos os ouvintes do seu canal e dizer que eu estou sempre à disposição. O que precisar de mim, da TV Bahia, e precisar do prefeito, eu tenho certeza que ele vai estar sempre à disposição também. Então os taxistas têm uma TV à sua disposição, que é a TV Bahia. Com certeza. Positivo? Com certeza. Tá bom. Forte abraço. Um abraço. Uma boa tarde para o senhor. Tudo de bom. Tudo bom.